Paz do Senhor, queridos. Essa terça-feira chuvosa, possamos nos inspirar a esperar por uma outra chuva. Em nome de Jesus. Como demos a introdução e a palavra de advertência, a última vez em que conversamos, nós vamos apenas dar continuidade à sequência dos fundamentos dos verdadeiros avivamentos. Eu conhecia, e uma das coisas que me inspirou bastante foi também a história dos irmãos moravianos, ou moráveis. E glorifico a Deus porque a história dos avivamentos, ela está presente na história da minha vida. Eu achei interessante lendo, acho que quem leu já a obra Os Heróis da Fé, quem já leu aqui, Orlando Boyer, livro de cabeceira de quem quer conhecer como Deus fez. Se você não leu, é muito fácil, você com o teu celular pode baixar da internet, ele está disponível em PDF gratuito, Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E muitos dos heróis da fé se inspiraram lendo a história dos primeiros heróis da fé, né? O segundo livro, por exemplo, mais escrito, mais impresso e mais lido do mundo depois da Bíblia é O Peregrino, de John Bunyan. E John Bunyan era um tanto quanto, como diríamos hoje, nos dias de hoje, um tanto quanto casca grossa. Certa vez ele pregando o evangelho no púlpito e não tinha microfone, claro, final do século XVI para o século XVII, e ele, a plenos pulmões, pregando a palavra, e muitas vidas se convertiam, se arrependiam genuinamente. E aí um dos líderes da igreja, ao descer o irmão Bunyan do púlpito, chega do lado dele e diz: "Que mensagem tremenda, irmão Bunyan." Ao que ele responde: eu sei, Satanás me disse a mesma coisa antes de eu descer do púlpito." Ele simplesmente era radicalmente contra qualquer pessoa chegar e fazer qualquer tipo de menção, de elogio a ele. Ele costumava dizer, nesse sentido, no sentido ministerial, ele costumava dizer que o pecador não tinha que gostar dele. O pecador ou odiava ou amava Cristo. A ele convinha unicamente ser meramente a voz. Convém que Cristo cresça e eu diminua, Cristo cresça e eu diminua, ele dizia continuamente. Então, os irmãos moráveis também passam algumas pinceladas, não especificamente. Quem vai falar mais dos irmãos moráveis, eu não vou estragar a surpresa para amanhã, né? É um crente muito cheio do Espírito Santo, mas ele é pincelado nos heróis da fé. Ok, meus irmãos? Então, para quem quer o avivamento, você precisa saber como que faz, né? Por exemplo, alguém, me veio um exemplo aqui na cabeça, alguém quer, sei lá, um rapaz quer namorar uma moça americana, um exemplo qualquer. Ele não vai conseguir esse intento se sequer ele conhece o idioma. A primeira coisa que ele tem que fazer é aprender inglês, o mínimo, o básico. How are you? WhatsApp, né? Ou seja, coisas básicas ele precisa aprender para se aproximar de uma moça americana. Quem de fato quer o avivamento tem que começar a ler onde? A Bíblia. E você tem que ver como que a Bíblia, um livro que deixou de ser escrito há 2000 anos atrás, como que ela se aplica em pessoas um pouquinho mais perto da gente. E aí você vai ler a história dos avivamentos. Eu costumo dizer que, uma vez alguém me falou que um livro devocional, ele é semelhante a um livro de autoajuda. Eu protestei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Livro de autoajuda, geralmente, a cada 10 livros de autoajuda, 35 são mentirosos, né? Já um livro devocional, não. O livro devocional, mas não tem nada a ver, igual água e pedra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um livro devocional é o testemunho de um homem ou de uma mulher ou de um grupo de servos de Deus sobre algo específico que Deus fez na vida daquelas pessoas. De modo que se cumpre um princípio bem interessante.
A unção de Deus não se prende a tempo e a espaço. Então, quando você lê, eu estava falando ontem com a irmã Cris, quando você ouve o testemunho de algo que Deus fez na vida de alguém, você também ouve a palavra de Deus. Uma coisa que deixa os calvinistas de cabelo em pé é isso que eu acabei de dizer. É claro que isso está errado, a palavra de Deus, o cânon parou de ser escrito, a gente simplesmente ignora, né? A palavra de Deus é toda vez que alguém testemunha uma cura, alguém testemunha um milagre financeiro, alguém testemunha uma visitação de Deus em sua vida, você está proclamando a palavra de Deus para que se cumpra o que Paulo disse. Veja bem o que Paulo falou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe em que era escrito antigamente a Bíblia? Diga lá, pastor. Feito de que material, meu amado? Eram os mais caros. Um pergaminho, por exemplo, para conter de Bereshit a Malach, ou seja, de Gênesis a Malaquias, ele custaria por baixo, em preços atualizados, o preço de um carro. Era muito caro, couro de ovelha, de boi. E o mais comum eram os papiros, mas que também eram muito caros. Somente quem tinha posses para poder ter alguma coisa escrita em papiros. De sorte que podemos concluir que, além da falta e da escassez por ser muito caro de material onde escrever a Bíblia, que até então era o Antigo Testamento autorizado, e as cartas apostólicas e os evangelhos que começavam a ser distribuídos entre irmãos, a grande maioria do povo não tinha uma Bíblia e muito menos sabia ler e escrever. Daí eu pergunto para vocês, em 200 anos o mundo daquele tempo for evangelizado, 200 anos após os crentes, os 500 crentes olharem para Cristo subindo aos céus. Após essa data, 200 anos, o mundo inteiro daquela época fora poderosamente evangelizado. Ora, se era muito caro ter material para escrever a Bíblia, e se poucos tinham o dom das letras e do conhecimento, eram copistas, eram escribas, como que vocês acham que o evangelho invadiu o mundo desse jeito? Testemunho oral do que, meus amados? Da palavra de Deus, que gerava fé em quem ouvia. Por isso a importância de testemunhos genuínos, porque a minha fé e a tua fé cresce quando eu ouço a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar do que hoje? Qual que é a segunda fase do avivamento? Exatamente. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Êxodo capítulo 3, versículos 4 e 5. Hoje nós vamos tratar da segunda fase, da segunda etapa do avivamento verdadeiro: quebrantamento. Existe um texto na Bíblia que diz assim, que nos últimos dias os homens serão maus, reticências, terão ódio aos bons. Uma das características das pessoas dos últimos tempos, porque não sofrerão a sã doutrina, é ter ódio aos bons. Mas o nosso problema como crentes é que a gente faz uma leitura muito localizada das Sagradas Escrituras e a gente costuma achar que esse bom é apenas pessoas crentes. Não. Deixa eu ampliar a tua visão. Deixa eu te dizer o que Cristo estava falando pelo apóstolo Paulo. Terão ódio a tudo que é feito com excelência, com qualidade e com maestria também. Não é somente bom no sentido moral. Esse é o topo, é o ápice da maldade. Odiar um justo, uma mulher justa. Ter ódio de alguém porque esse alguém é diferente de você, porque você mente, este alguém não mente. Você engana, este alguém não engana.
Você adultera, este alguém não adultera, ou seja, ele é o exato oposto do que eu ou você fazemos, gerando ódio, isso é o ápice, ok? Mas não fica apenas aí. Vivemos uma época da adoração ao feio, ao deformado, ao mal falar, à preguiça. Existe inclusive um satanista comunista chamado Paul Lafargue, que ele era genro de Karl Marx, que ele escreveu um livro, O Direito à Preguiça. E você vê um tratado de vagabundagem da primeira página ao fim, defendendo a vagabundagem, como hoje tem uma deputada que está tentando criar uma lei para liberar os assaltantes. Se ele comete um assalto, se ele rouba um carro, rouba teu celular e tudo, ele não pode ser condenado por crime nenhum. É o roubo da necessidade, segundo ela. Vivemos em tempo em que o reto é torto e o torto é o reto. Vivemos em tempo em que o amargo é doce, disse Isaías, e o doce é amargo. Amém, meus irmãos? Então, nós temos o hábito de encontrar nesse texto um enfoque específico no que é da igreja, ou no que diz respeito à vida cristã, à vida religiosa. Não, isso se amplia e se alastra por todo mundo. E o que eu quero dizer aqui nesse texto? Costumamos, meus amados, sobre a palavra quebrantamento, desprezar quando um irmão está se derramando na presença do Senhor. Desprezar, e como eu disse, eu vou fazer links do que a gente vem falando, todo mundo, pastor falou, pastora falou, eu estou falando, estamos falando a mesma coisa, ok? Então, linkando o que foi dito lá atrás, desprezar o mover do Espírito, relativizar o pecado, fazer uma média com o teu pecado, ou com o pecado dele, desde que isto não te ofenda. Achar interessante o raciocínio, esse negócio de certo e errado, é muito relativo. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Se você para paquerar e flertar com este tipo de raciocínio, você nunca se converteu. Nunca. Entrar na igreja, até os demônios entram para ser expulso. Mas até os demônios entram, isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. O crente, aquele que está indo para o céu, tem que odiar tudo que diga respeito ao mundo. Tem que odiar tudo que Deus odeia e amar tudo que Deus ama. E o quebrantamento passa por eu ver a presença de Deus, e como a gente vai ler, eu pediria que alguém, por gentileza, abrisse Êxodo 3, capítulo 3, versos 4 e 5. O que vai acontecer com Moisés e com todos os homens e mulheres de Deus quando estavam na presença do Senhor. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Meus amados, o que é uma terra santa? O que é uma terra santa? Eu vou contar o testemunho de uma senhora chamada Irmã Socorro. Ela deixou o conforto da capital cearense. Ela morava num apartamento todo mobiliado. Ela trabalhava como contadora de uma empresa, certo? Formada em economia. E ela resolve atender o chamado do Senhor e vai para o interior do Ceará. Não tinha sequer luz elétrica. E ela vai pregar o evangelho naquele lugar. Era um lugar em que as pessoas eram possessas de demônio no meio da rua e acabavam morrendo porque não tinha ninguém que socorresse. E aí conta-se uma história que um padre fora flagrado seduzindo moças naquele lugar. 1800 e algumas coisas lá, eu não vou lembrar bem da história. E ele amaldiçoou aquele lugar. Esse lugar não passará de um barreiro. Este lugar sempre será atrasado e aqui haverá terror e morte. E assim aconteceu. E um dos crimes muito comuns daquele lugar eram os donos dos grandes cajueiros.
estuprarem as filhas adolescentes dos seus empregados nos cajueiros muitas vezes e matá-las e enterrá-las ali mesmo. Deus revelou isso a um profeta naquele lugar. E Deus ordenou que um filho do lugar se humilhasse, pedindo perdão pelo sangue derramado naquele lugar, para que Deus não viesse com ira sobre aquele lugar. Um filho legítimo daquele lugar. Essa irmã Socorro foi uma das profetisas enviadas pelo Senhor. E sabe o que acontecia? Terra Santa, preste atenção. Não te chegues para cá, porque o solo em que pisas é terra santa. Quando essa senhorinha, uma senhora magrinha, ela se aproximava, ou havendo homens no bar bebendo, lá faz muito calor, como vocês sabem, de camisa ou aberta ou sem camisa, diziam assim quando ela vinha: eita, irmã Socorro, irmã Socorro. E aí eles estavam com cachaça, bebida na mão, jogava fora, já vestia a roupa, ficava: bom dia, irmã Socorro, Deus abençoe. Ela olhou: você estava bebendo, né, rapaz? Ô, irmã Socorro, eu estou pecando. Você tem que ir para a igreja, rapaz. Você precisa voltar para Cristo. E aquelas pessoas repreendidas no meio da rua por ela, aquelas pessoas ficavam tão constrangidas que no domingo estavam lá e estavam se ajoelhando, mesmo que depois viesse a tombar, no caso de pessoas viciadas em álcool, que é muito difícil, mas elas estavam lá por causa do respeito da irmã Socorro. A irmã Socorro impunha tanto temor e respeito que bastava ela chegar para as pessoas pararem com os palavrões, para as pessoas pararem com as piadinhas. Quando a gente chega nos lugares, as pessoas se sentem motivadas a quê? Ficam envergonhadas dos seus atos quando a gente chega, ou elas ficam incentivadas a fazer mais do que elas estão fazendo? Pensemos nisso, meus irmãos. Terra Santa. Somos ou não somos Terra Santa? Prosseguindo. Uma vez desperto, o homem é confrontado com a sua própria situação espiritual e começa a tomar consciência de que o tempo todo estivera distante de Deus. Não te chegues para cá. Sabe por que muita gente está dentro da casa do Senhor equivocada? Porque o evangelho que ela ouviu é o evangelho de favores. Graças a Deus, me congrego numa igreja que abomina esse tipo de mensagem, porque ela não é metade parcial, ela é 100% diabólica. Mas infelizmente onde a gente passa, onde a gente tem visto, as pessoas têm se aproximado de Deus, vendo Deus como um menino de recados todo-poderoso, como um empregadinho todo-poderoso. Não vou citar nomes, mas o pastor sabe do que eu vou me referir. Um dia desses vieram pedir oração porque queria que o marido voltasse. Esse, infelizmente, é a cara da igreja no mundo. A igreja virou um lugar para você ser atendido. E aí Deus lá fica assim, estralando os dedinhos. Você vai me aceitar? Vou pensar, Senhor, vou pensar se eu te aceito. Uma vez me levaram até a casa de uma moça. Massa, essa pessoa aqui, ela está precisando de uma oração. Amém, glória a Deus. Oi, tudo bem? Tal, como é seu nome? Ela, fulano de tal. Toda arrogante, né? Me disseram que você está... eu estou precisando de umas orações, eu estou passando uma luta. Muito bem, eu vou orar por você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Ah, não estou afim de ser crente, não. Ah, não estou afim de orar, não. Tchau. Ela ficou assim, olhando para mim. Aí os irmão Márcio, não pode fazer isso. Quem disse que eu não posso fazer? A Bíblia diz que eu posso fazer. Você vai me dizer que eu não posso fazer? Ela não quer o meu Cristo, mas ela quer o milagre dele? Não vou. Que ela se humilhe diante do Senhor. Eu tenho que me aproximar de Deus e entender o seguinte: eu estou lascado. Você precisa ouvir isso. Eu tenho que me aproximar de Deus com o seguinte raciocínio: eu estou lascado, Senhor, mas eu estou aqui. Faça comigo o que o Senhor quiser. Eu mereço, tu és justo, eu sou pecador. Se eu me aproximar de Deus com essa postura, eu vou entender que eu estava distante de Deus. E o que me afastava de Deus, o que era, irmãos? O pecado. Não tem acordo com Deus. Deus odeia o pecado. Repita comigo: Deus odeia o pecado. Não tem acordo. Deus odeia o pecado. E quando Deus diz: não te chegues para cá, ó Moisés, Moisés entende que estava distante de Deus.
Não podemos barganhar os dons de Deus. O pastor, novamente, lembrando aqui o pastor, pregou sobre Elimas. Que Elimas se aproximou dos discípulos e ficava lá com o zoião arregalado. Meu Deus do céu, é muito poder, né? E aí Deus curando, Deus batizando pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu, aí chegou lá, imagino, com uma bolsinha cheia de dinheiro. Me vê desse poder aí para eu também colocar a mão nas pessoas e ir também. Fique você com o seu dinheiro. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Essa foi a palavra do apóstolo. Não tem acordo, irmão. Irmão, você tem que entender assim. Você já ouviu falar de política eclesiástica, irmão? O exemplo que eu tenho de política empurrou o país para quase uma situação de Cuba. Me fala de política não, aqui só tem uma linguagem: o poder de Deus, e eu me arrepender de ser o veículo da sua glória. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Prosseguindo. Nessa hora é comum vermos as pessoas, no avivamento verdadeiro, lançarem-se em grande pranto aos pés do Senhor, confessando seus pecados e suplicando por misericórdia. Pastor, Isaías 6:5, pastora, Atos 2:37, por gentileza. Compungiram-se, essa palavra difícil quer dizer, o coração ficou apertado. Eu preciso entender que eu, pecador, mais aproximar de Deus é igual, vou morrer. Misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Deus não é amigável, no sentido mundano dessa frase, ao pecador. Pastor, inclusive aqui falando, eu achei que você ia falar sobre isso, sobre o mitraísmo. Chegou bem pertinho. Sobre o Papai Noel. Um dos nomes do Papai Noel é amigo de todos. Papai Noel é amigo de todo mundo. Papai Noel é o quê? É amigo de todos. E o que o Senhor Jesus Cristo diz de si mesmo sobre a espada? O que o Senhor fala sobre ele, a espada? Qual a relação que Cristo tem com a espada? Quem lembra aqui o texto? Não penseis vós, porque eu, por minha causa, irmão se levantará contra irmã, pai se levantará contra filho, filho se levantará contra pai, de maneira que os inimigos do homem, crente, da mulher, crente, serão os de sua própria casa. Mas o que você está dizendo, irmão Márcio? Você está dizendo que o Senhor Jesus veio causar discórdia? Não, estou querendo dizer o seguinte: quando você se converte de verdade, você anda na linha. Você que bebia não bebe mais. Você que andava nas farras não anda mais. Você que mentia não mente mais. Você que enganava não engana mais. Você que era hipócrita não é mais. E as pessoas, em vez de, que bênção, olha o Davi, o jeito que o Davi se comporta. Eu vou começar a ficar com raiva do Davi. Aí eu chego para o Davi: ei, responda a pergunta. Diga, pai, você por um acaso está andando em igreja de crente? Isso aconteceu comigo. Só por curiosidade. Por quê? Porque você está bom demais. É nesse sentido, não distorçamos e não aceite ninguém distorcer a fala de Cristo. Ele disse: por causa da justiça, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Que mal, que pecado meu Cristo cometeu, minha igreja, meus irmãos? Nenhum. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam nele, da sua própria casa, não criam nele, zombavam dele. Os inimigos do homem, por causa da justiça, serão os de sua própria casa. Estamos encerrando, arrematando. Hoje tratamos sobre o quebrantamento. Quando você está na presença de Deus, quando você começa a ser confrontado pelos seus pecados, você se apavora. E aí você faz como disse a pastora agora na leitura em Atos. O que eu faço? Não se desespere. Arrependa-se dos seus pecados, venha para Cristo e Ele te salvará. Fiquemos de pé em nome de Jesus.